E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Estou aqui nessa aula para trabalhar com vocês sobre ligações químicas, nosso próximo conteúdo aí da grade curricular, tá bom? Para isso, eu vou estar compartilhando com vocês agora uma tela onde a gente vai tomar todo o princípio para estudar esse conteúdo, tá bom? Então, segue lá, dá uma olhadinha aí na tela. Turma, a nossa aula vai iniciar aqui com uma análise da tabela periódica. Para isso, para esse conteúdo de ligações químicas, nós devemos ficar atentos ao seguinte detalhe. Nós temos aqui na tabela periódica, em cada grupo, como já foi estudado, cada elemento possui uma camada de valência. O que é a camada de valência? É exatamente aquela camada, a última camada, onde você vai estar colocando elétrons, tá? Acompanhe aqui comigo a escrita, ó, na camada de valência. Por exemplo, se você distribuir os elétrons do hidrogênio, você vai ter a distribuição dessa forma, K igual a 1. Visto que o próprio hidrogênio só tem um próton, tá? Eu estou fazendo aqui a análise da seguinte forma: cada elemento no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de nêutrons. E esse número que está aqui em cima é exatamente o número de prótons, visto que número de prótons é a mesma coisa que número atômico, tá bom? Ó, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, tomando por base essa informação, nós já estamos sabendo que esses números que já estão aqui acima, que é o número atômico, também é o mesmo que o número de prótons, e se o átomo estiver no estado fundamental, é a mesma coisa que o número de elétrons, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo é exatamente a distribuição do número de elétrons desses elementos. Se você fizer a distribuição eletrônica do lítio, por exemplo, você vai distribuir K igual a 2, L igual a 1. Tá? Eu estou falando de forma mais rápida porque a distribuição já foi trabalhada em outra aula. Se você fizer a distribuição eletrônica do sódio, você vai ter K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 1. Observem que a soma desses números é igual ao número de elétrons, tá bom? Tanto é que esse conteúdo é chamado de distribuição de elétrons. E se vocês observarem, na primeira coluna, todos que vocês fizerem vão se encerrar a última camada com um número igual a 1, tá bom? Ó, observa que todas as últimas camadas você tem igual a 1. Essa última camada é o que nós chamamos de camada de valência, beleza? Então, a camada de valência é aquela camada onde tiver, é a última camada que tiver elétrons, ok, turma? Então, vamos seguindo aqui, ó. Se você fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos do grupo 1, todos vão terminar em 1. Se você fizer isso com todos do grupo 2, todos vão terminar em 2. Exemplo, o berílio, tá? Vou colocar aqui berílio, símbolo Be. Se você fizer a distribuição, você vai ter K igual a 2, L igual a 2. Observa que L é a segunda camada que você tem elétrons, e no caso aqui segunda e última, né? Visto que a soma vai dar 4 elétrons. Se você fizer com magnésio, Mg, essa distribuição vai ficar K igual a 2, L igual a 8, M igual a 2. Turma, observa que a última camada que eu estou escrevendo, ó, está ficando com 2 elétrons na camada de valência. Se você fizer com o cálcio, número atômico 20, cálcio
você vai ter K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8 e N igual a 2. Mais uma vez, a última camada igual a 2. E isso, distribuição eletrônica, tá bom, turma? Então, vou sair dessa segunda coluna, porque eu já sei que todos eles terminam em 2, tá bom? Todos esses elementos. E vou partir aqui para a coluna 13. Então, turma, dá uma olhadinha aqui, ó. Coluna 13, todos na distribuição vão terminar em 3. Na coluna 14, todos vão terminar em 4. Coluna 15, todos vão terminar em 5. Coluna 16, todos terminam em 6. E assim por diante, tá bom? Até a coluna 18. Todos terminam em 8. Nesse momento, o que é importante a gente saber? Que na natureza é muito difícil você encontrar esses elementos, tá? Sozinhos, sem necessitar de outros elementos, tá? Isso é o que nós chamamos de estabilidade. Quando um elemento está sozinho, não precisa de outro, significa dizer que esse elemento é estável. Isso acontece com todos os elementos da coluna 18. Todos eles são estáveis. Daí é que nós temos aqui o nome de gases nobres. Tá? Esses gases nobres são elementos que vocês não vão encontrar nenhuma molécula com ligação a esses elementos. Devido a esse ponto, esse detalhe, cientistas estudaram essa questão, tá, turma? O que foi observado em cima desse raciocínio? Que todos os elementos que são estáveis, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. É daí que nós temos a teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? É todos os elementos, para serem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Deixa eu anotar aqui. Elementos estáveis têm 8 elétrons na camada de valência, turma. Valência, certo? Então, acompanha comigo esse raciocínio. 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos observar que a análise que nós vamos estar falando não envolve esses elementos que estão aqui nessa parte central. Eles são chamados de elementos de transição, tá? Nós não vamos analisar eles, apenas os demais. Significa dizer, turma, que todos os elementos da família 1, grupo 1, como eles terminam em 1 elétron na camada de valência, significa dizer que esses elementos não são estáveis. Para você encontrar ele na natureza, ele vai estar ligado a outro elemento, tá bom? Então, sempre os elementos vão estar conectados para que você encontre ele na natureza. Você não encontra eles sozinhos, porque eles não têm estabilidade.
Então, fica certo isso, turma. Para ter estabilidade, tem que seguir a teoria do octeto, que diz que todos os elementos estáveis têm 8 elétrons na camada de valência. Se não tiver 8, é um elemento instável. Bom, você não consegue encontrar ele sozinho. O que é que vai acontecer? Ele vai buscar outro elemento para poder se ligar. Nesse sentido, nós podemos adentrar nesse conteúdo de ligações químicas. Vou até descer aqui um pouco a tela para comentar com vocês sobre ligações químicas. Vamos lá. Tomamos por base o seguinte ponto. Ligações químicas. Turma, as ligações químicas, como vocês acabaram de ver, acabei de comentar, é exatamente os elementos que buscam a estabilidade eletrônica, tá? Estabilidade. E claro, para alcançar essa estabilidade, o elemento precisa seguir a teoria do octeto. E vocês, acabei de comentar lá acima, né? Teoria do octeto. Os elementos, átomos de elementos, também posso escrever assim, turma, ó, átomos possuem, átomos devem ter 8 elétrons na camada de valência. Pronto, essa definição da teoria do octeto. Para que ocorra a ligação química, é necessário ter a interação entre os elementos, isso é óbvio, tá? E essa interação ela pode ocorrer de 3 formas. Quais são elas? Nós vamos comentar aqui da primeira. A primeira, turma, nós chamamos de ligação iônica. Ligação iônica, nós vamos tomar por base a seguinte coisa: são as ligações que ocorrem entre íons. Tá bom? Como nós estamos utilizando íons, significa dizer que vai ter formação de ligação iônica. Só para a gente tomar por base, vamos pensar assim, ó. Se você tiver um elemento, por exemplo, sódio, que ele é representado pelo símbolo de Na, ele está na primeira família, dá uma olhadinha aqui, ó, sódio, Na, está na primeira família, então ele tem um elétron na camada de valência, como a gente já fez aqui a divisão, tá? Outro elemento é o cloro, que está no mesmo período, porém ele está lá na família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer aqui, turma? Como ele tem um elétron na camada de valência, e o Cl
possui 7 elétrons na camada de valência, eu vou fazer desse formato. Eu vou representar com um pequeno x o elétron do sódio e vou representar com bolinhas os elétrons do cloro. Nós temos 7 bolinhas. O que vai acontecer aqui, turma? Nesse momento, os dois elementos se aproximam e vai haver uma atração. A atração vai acontecer o quê? Na atração vai acontecer o quê? Os dois elétrons vão puxar, vou utilizar esse termo, tá? Atração, para ficar mais popular, vão puxar um ao outro, tá bom? Para poder haver a ligação. E o que é que vai acontecer nesse momento? O objetivo é alcançar 8 elétrons, como diz a teoria do octeto, tá? Como a intenção é alcançar 8 elétrons, o que vai acontecer bem aqui é o seguinte, ó. O sódio ele tem um elétron. Para chegar em 8 elétrons, ele vai ter que puxar todos os 7 elétrons do cloro. Isso requer uma energia muito alta para que isso aconteça, tá? Se você analisar pelo outro lado, o cloro, que já tem 7, ele vai ter que puxar apenas mais um elétron. E é nesse momento que você vai ver o quê? Como ele vai ter que puxar só um elétron, ele acaba ganhando, se a gente comparar um cabo de guerra, tá? Então, o elétron que está no sódio, ele vai ser levado, vai ser atraído lá para o cloro. Tá bom, turma? Então, no popular, nós vamos dizer aqui, ó, que o sódio ele perde um elétron. Inclusive, turma, deixa eu colocar aqui o símbolo de elétron para a gente não precisar estar escrevendo o nome elétron, tá bom? Ó, elétron a gente faz o E, esse Ezinho, e coloca o sinalzinho de menos. Então, o sódio perde um elétron. Como ele perdeu, o cloro fez o quê? Ganhou um elétron. Esse tipo de situação, turma, de atração que acontece é o que nós chamamos de ligação iônica. Se vocês procurarem na internet qualquer exemplo de figura de uma ligação de sódio e cloro, turma, vai formar o cloreto de sódio, também chamado de sal de cozinha. Você vai ver algo mais ou menos assim, ó, turma. Você tem aqui uma molécula, uma esferazinha representando o átomo de cloro e outra esfera representando o átomo de sódio. E você vai ter tamanhos alternados, tá bom, turma? Vocês buscarem na internet, vocês vão ver isso. Colocando aqui mais o desenho só para a gente ter uma noção do que é que eu estou falando. Ó. Isso um desenho em 3D. E aqui acontece as ligações. São todos interligados com ligações iônicas. Claro, se você olhar em 3D, isso vai ter ligação também, vamos dizer, mais atrás. Ó. Tá bom, turma? Então, isso aqui vocês podem estar vendo na internet sem nenhum problema. Esse tipo de desenho, ok? Então, para não conflitar muito a mente, eu vou deixar esse desenho até um pouquinho circulado para não misturar com a explicação. Tá bom? Então, ó, ligação iônica, sódio, cloro, um perde elétron, o outro ganha elétron. Então, duas observações importantes sobre a ligação iônica é o seguinte. Primeira, segunda. Como vocês acabaram de ver, nós vamos ter na ligação iônica a
transferência de elétrons. Isso aqui é uma característica da ligação iônica. Elétrons. Segunda coisa é que na ligação iônica sempre vai haver ganho ou perda de elétrons. Ok, turma? Então, vocês têm aqui essas duas características importantes. E só para complementar, sempre que ocorrer ligação iônica, vai ser entre um elemento metal e um ametal. Como exemplo, nós temos aqui o sódio, tá? Sódio é um elemento metal e o cloro é um elemento ametal. Se você não encontrar metal e ametal, é possível que você encontre no lugar do ametal, vou colocar assim, ó. Ou você encontra o elemento hidrogênio, tá bom? Então, vocês podem encontrar nessas duas situações. Ou você encontra um ametal, ou você encontra o hidrogênio. Tudo bem, turma? Até aqui? Vamos seguindo para a próximo tipo de ligação. Já colocadas as características da ligação iônica, a próxima ligação que a gente vê é a ligação que nós chamamos de ligação covalente. Na ligação covalente, há uns pontos a serem considerados. Ligação covalente, quais são esses pontos? Primeiro, nós não vamos ter transferência de elétrons, nós vamos ter um compartilhamento de elétrons. Primeira observação é essa. Segunda observação é que como está tendo um compartilhamento de elétrons, nós vamos estar representando isso por um par de elétrons compartilhado. Como assim, turma? Quando a gente escreve aqui na ligação iônica só essa seta, indicando que o elétron está se movendo, no caso das ligações covalentes, nós vamos estar fazendo nesse formato. Por exemplo, quando a gente olha na tabela periódica, o oxigênio ele é um elemento que está na família 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Analisando aqui, ó, o que temos é o seguinte: o oxigênio, vou desenhar o símbolo O, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então eu vou botar aqui, ó, 1 representando com X, tá? 4, 5, 6.
e vou fazer paralelamente outro, só que eu vou representar com bolinhas. Então, 2 elementos que têm elétrons na camada de valência. Nesse momento, o que é que você vai estar analisando, turma? Que aqui você tem uma igualdade de forças, não vai haver atração nem repulsão, né? Os elétrons aqui vai acontecer da seguinte forma as ligações. Ó. No lugar de você tem uma seta indicando para onde é que vai, você vai ter uma seleção aqui, ó. Estamos circundando os elétrons que vão fazer pares, tá? Cada um desses pares que eu estou circulando, nós vamos ter um compartilhamento de energia. Se você for contar a quantidade de elétrons agora, não é mais 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como compartilhou? 7 e 8. Tá bom, turma? Os dois elementos agora estão estáveis e você está vendo que nós temos o par de elétrons, tá bom? Outra forma de representar isso aqui, turma, deixa eu trocar bem aqui. Outra forma de representar essas ligações é você pegar o elemento O e colocar um tracinho representando cada uma dessas ligações, tá bom? É outra forma de representar. Se você quiser fazer lá na fórmula molecular, você coloca O2. Ok? São formas diferentes de representação. Aqui abaixo, como fiz na outra, vamos dar uma olhadinha. Onde é que acontecem ligações covalentes? Sempre vai estar acontecendo entre a metal juntando com um ametal. Claro, tem essa observação igual eu fiz aqui no item anterior. Ou você encontra um átomo de hidrogênio, tá bom? Aqui. É exatamente onde vai estar acontecendo ligações covalentes. Vamos seguindo aqui, turma. Só tem mais uma situação para a gente analisar. Essa situação, deixa eu ver aqui onde é que eu vou escrever para não confundir vocês. Vou estar escrevendo bem aqui abaixo. Que é o nosso terceiro caso, que são as ligações metálicas. Turma, ligações metálicas acontece, claro, onde? Em metais. Sem dúvidas, tá bom, turma? Então, ligação metálica, ela possui duas características importantes. Vou até anotar aqui, ó, duas características importantes, colocar duas bolinhas e vou escrever quais são elas. Primeira, elétrons livres entre os metais. Como esses elétrons são livres, turma, e o metal fica ligado em outro metal, um elemento a outro elemento, o que vai acontecer é que esses elétrons livres acabam formando um fenômeno que a gente chama de
de elétrons. Então acompanhe aqui o raciocínio comigo. Nós temos um mar de elétrons. Nós já sabemos que, como foi colocado aqui já para vocês, aqui acima, ó, você vai ter uma ligação de um metal com outro metal. Tomemos, por exemplo, o elemento chamado de ferro, símbolo Fe. Se você pegar vários átomos, vários elementos do átomo de ferro, fiz essa esferinha apenas para representar como se fosse o átomo, tá bom, turma? E imaginemos isso aqui sendo uma barra de ferro, tá? Onde nós temos vários átomos de ferro. O que é que vai acontecer aqui, turma? Que é importante a gente saber. Cada um desses elementos possui um elétron livre. O que é que vai acontecer, turma? Esses elétrons vão estar em movimento constante de um átomo para outro, tá? Se você pegar, por exemplo, e adicionar mais elétrons, cada um que tem aqui vai pressionar o outro para frente. Se eu pegar um elétron aqui e adicionar lá, cada um vai empurrar ao outro. E esse movimento de vários elétrons constante em um sentido é o que nós chamamos de mar de elétrons, tá bom? É nesse momento que a gente analisa exatamente aqueles fios que dá choque, turma. O que é o choque? É exatamente esse movimento de elétrons. Elétrons livres, tá bom? Como eu estou dizendo aqui livres, turma, para ficar melhor, esses elétrons livres são aqueles que não estão ligados ao átomo em si. Ele pode ficar andando de um átomo para o outro, tá bom? Então, turma, ó, todos esses itens, essas ligações que eu falei, são o que faz parte do conteúdo de ligações químicas. Uma coisa importante para vocês saberem é que, vou colocar logo aqui a anotação para vocês. Deixa eu só reduzir aqui a fonte. Turma, toda ligação iônica, ela forma uma substância iônica. Toda ligação covalente forma uma substância molecular. E toda ligação metálica forma uma substância metálica. Simples assim. Ok, turma? Então, a parte de conteúdo para essa aula é até aqui, tá, turma? Daqui a gente vai fazer uma análise minuciosa com exercícios, tá bom? Mas vocês vão assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, volta no vídeo, faz uma análise de novo para ver se não ficou algum detalhe que você não entendeu, tá? Se não, comenta aqui embaixo que aí a gente vai estar tirando dúvidas em um próximo encontro, tá bom, turma? Então, cadê? A tela aqui é aqui. Deixa eu ver se eu acerto qual é a tela mesmo. Essa daqui. Então, turma, ó, nossa aula se encerra por aqui. Vou deixar esse material para vocês estudarem, analisarem, tá? Desejo a vocês bons estudos e até
um próximo encontro. Valeu, galera. Até a próxima.